Eu vou tentar pregar sobre a história da igreja numa mensagem só, né? Vai ser um resumo do resumo do resumo. Porque é muita coisa, irmãos. É muita coisa, né? Então vai ser um resumo do resumo do resumo. Eu vou tentar. Por quê? Eu não posso pregar aqui agora, não sinto que é o momento. Eu estou pregando sobre o livro de Romanos, né? E sobre a história da igreja. Mas eu sinto que preciso dar um resumo aqui, né? Porque alguns irmãos novos também estão entrando e tal. E, sabe, não tem nem noção do que é a igreja reformada. E nós somos reformados, nós somos uma igreja reformada, nós seguimos os reformadores. Ah, mas não é a Bíblia que vocês seguem? Vai nessa. Nós seguimos a Bíblia. Mas essas pessoas que querem seguir a Bíblia sozinhos, sem ouvir de ninguém, interpretar a Bíblia sozinho, irmão, é um perigo. Isso aí é a síndrome de Adão, viu? Né? Vocês não estão aqui para aprender comigo? Eu tenho que aprender com outros, que vieram antes de mim. Entendeu? Não só de outros pastores. Eu tenho que aprender, sabe o que é? A Bíblia é o suficiente. Se nós tivéssemos uma sabedoria, capacidade para entendê-la, assim, só lendo ela, a Bíblia é o suficiente. Ela não precisa de acréscimo, ela não precisa de mais nada. Mas só que é o seguinte, por causa da nossa incapacidade, para a gente adquirir um conhecimento, uma sabedoria, entender a Bíblia corretamente, o que acontece? A gente, além de ler a Bíblia, a gente precisa estudar a cultura dos judeus. Entendeu? A gente precisa saber um pouquinho de arqueologia, né? A gente precisa estudar, ler história, livros de história, historiadores, cristãos, lógico, né? Não, cristão, não precisa ser, o historiador não precisa ser cristão. Um historiador que fale, né, história cristã, né? Então, tudo isso, ela nos ajuda a entender a Bíblia. Porque tem textos na Bíblia que eles são muito claros. Mas tem textos que eles não são tão claros. Então, aí o que acontece? Um texto não é tão claro, aí eu vou e verifico o que diziam os grandes homens de Deus em toda a história sobre esse determinado assunto. Homens que morreram queimados no fogo, falando, não, eu creio em Jesus, eu morro por ele. Esses homens, o que diziam esses homens? Prestou atenção? Então hoje está na moda o seguinte, todo mundo tem uma revelação nova. Ah, eu tive uma revelação, eu tive um sonho. Irmão, se eu estou lendo a Bíblia e eu tenho um entendimento de um texto, eu falo, puxa, mas isso aqui, primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Tem mais algum grande homem de Deus, reconhecido, homem de Deus de verdade, na história, que creia, que entende assim como eu, não encontro ninguém, só eu que entendi assim. Lixo, lata do lixo. Entendeu? Lata do lixo. Né? Então é assim que é a vida cristã. Entendeu? É esse negócio de querer achar que eu tive a revelação, eu sei do negócio, eu busquei, isso daí é complicado. Então, nós somos reformados, a igreja reformada, nós seguimos, né, como modelo a igreja. Nós cremos que a igreja reformada, né, os reformadores, são os que mais são fiéis às escrituras sagradas, aos ensinamentos dos apóstolos, de Jesus e dos apóstolos. Correto? Então, na verdade, eu quero falar mais, a minha mensagem hoje é mais sobre a reforma protestante. Porque se eu for falar de toda a igreja, história de toda a igreja, aí que não dá mesmo. Né? Então a mensagem seria mais sobre a reforma protestante. Mas antes de falar sobre a reforma protestante, eu queria dar uma passadinha bem rápida, né, no início da igreja, a história da igreja. Né? Então o que acontece? Vamos começar por onde? Vamos começar do princípio. A igreja cristã começou com quem? Começou com Cristo. Veio, João Batista veio um pouquinho antes para anunciar Jesus e tal, mas ela começou com Cristo. E é por isso que ela se chama igreja cristã, né? Porque seria ridículo, né, achar que a fundação Ayrton Senna, né, tem a fundação Ayrton Senna, né? Quem foi que fundou? Foi o Nelson Piquet. Mas peraí, não dá, ela se chama Fundação Ayrton Senna porque, né? Então seria ridículo achar que a igreja cristã começou com outra pessoa, né? A igreja cristã começou com Cristo. Na verdade, a igreja cristã, Cristo fundou a igreja na cruz do Calvário. A igreja foi fundada na cruz do Calvário. E ali deu sequência, né, com os apóstolos. Né? E então Cristo fundou a igreja. E esta igreja cristã de Cristo, a igreja cristã, nos modelos
vamos prestar bem atenção que essa palavra, irmãos, ela é muito importante. Para você entender, você precisa estar bem atento. A igreja cristã, nos modelos corretos, no modelo dos apóstolos, ela durou só 3 séculos. Primeiro, segundo e o terceiro século. Só. E ela era muito perseguida, justamente por isso, por ela ser uma igreja cristã verdadeira. Né? E o Império Romano, ele perseguia a igreja e matava muita gente. Né? Os cristãos eram mortos assim, de batelada, por não negar a sua fé cristã. Isso durante os 3 primeiros séculos. Eles eram perseguidos e mortos pelo Império Romano. Mas, no ano 312, prestem bem atenção nisso, no ano 312, o Império Romano, ao invés de perseguir a igreja, ele começa a se juntar com a igreja. Né? Como foi isso? Né? Constantino era o imperador na época, e alguns historiadores dizem, né, que ele teve uma visão, um sonho, e viu, e Jesus viu uma cruz, Jesus mostrou para ele uma cruz, e aí ele era um comandante muito vencedor, muito guerreiro, muitas batalhas, havia vencido, mas ele estava para partir para uma batalha das maiores, das mais difíceis, né? E aí ele colocar uma cruz. Até hoje, né, muitos colocam a cruz. Nós não usamos cruz porque, né, achamos que não faz muito sentido. Mas também não tem nenhum problema quem usa uma cruz. Né? Mas ele usou a cruz. Ah, mas a cruz é o símbolo cristianismo. A cruz é o símbolo, mas, né? Mas Jesus, a cruz o que é o símbolo do cristianismo, não é a cruz, o desenho da cruz, é o que aconteceu na cruz do Calvário, né? Então, mas tudo bem, não tem problema nenhum. A questão aqui não é que se pode usar a cruz ou não. A questão é que ele mandou pintar então uma cruz no uniforme dos soldados. E ele foi e venceu a guerra, e a partir dali então ele se declarou cristão. Né? No ano 312, embora alguns historiadores dizem que foi no ano 313. Mas não faz muita diferença para nós. Deve ser algum critério diferente ali que o historiador usou, né? Então, entre 312 e 313, ele se declarou cristão. Então, o que acontece? Quando ele se declara cristão, o império, então, ao invés de perseguir a igreja, ele se junta à igreja. Bela estratégia, né? Então, mas o que dizem os historiadores é que Constantino, na verdade, ele se converteu de mentirinha. Né? Por quê? Porque ele dava 20 moedas de prata, o que era um valor altíssimo na época, né? E duas roupas, que seria equivalente a 2 ternos hoje, para cada pessoa que fosse para a igreja e se batizasse. Né? E aí foram multidões, né? Multidões. O Império Romano todo se converteu de mentirinha, né? Se converteu, mas foi tudo para dentro da igreja, né? Mas não eram crentes de verdade, mas foram para dentro da igreja, né? Então, o que aconteceu? Só que os historiadores dizem que Constantino mesmo não se batizou. Ele foi se batizar momentos antes da sua morte. Então, poxa, ele dava moeda de prata, ele dava roupa, o pessoal vinha se batizar, e ele mesmo não se batizou? Ele se converteu e não se batizou? E você sabe que quem converte, a primeira coisa que quer fazer é se batizar. E por esse e por outros motivos, né, então sabemos que Constantino, na verdade, não converteu de verdade. Né? E ele se juntou, então, à igreja. Né? E o que acontece? Aí ele construiu esses prédios, né, onde abriga a igreja, que até então a igreja era só nas casas. E ali para o ano, mais ou menos, 390, quase final do 4º século aí, então, a igreja católica, a igreja cristã, né, a igreja, né, ela foi declarada, né, a igreja oficial do império. Entendeu? E aí, então, ela ganhou esse nome de igreja católica, isso que significa universal. Entendeu? Universal. E católica romana, porque, né, a ênfase ali está em Roma, né? Mas, o que acontece? Então, naquela época, na igreja primitiva, não havia um homem que ele fosse o líder da igreja. A igreja, ela era liderada pelos bispos, né? O que é a nossa igreja aqui, viu?
a autoridade maior aqui da nossa igreja, em primeiro lugar, é a Bíblia. Em segundo lugar, não é o pastor Rodrigo nem eu. Em segundo lugar, é o presbitério. O que é o presbitério? É a reunião dos líderes da igreja, né, dos pastores da igreja, e decidirem juntos o que vai acontecer. Então, essa é a autoridade maior. Primeiro é a Bíblia, depois é o presbitério, depois é o pastor Rodrigo. Autoridade maior da Resgatar. Então, na época era assim. Não tinha um homem que era o líder máximo, né? Líder, em primeiro lugar, era a Bíblia, em segundo lugar, eram os bispos. Porque os apóstolos não ordenaram outros apóstolos, eles ordenaram bispos. E ficou vários bispos, né, cada um numa região. Então, esses bispos é que lideravam a igreja. Quando precisava decidir, deliberar sobre um assunto difícil, não era um homem que decidia, eram esses bispos que se reuniam e ali votavam e tomavam a decisão. Então, mas aí, acontece o seguinte, esses bispos, com a entrada do Império Romano, com a entrada de Constantino, eles foram perdendo bastante autoridade, porque você está ali com o imperador dentro da igreja. A maioria das pessoas que estão na igreja não são convertidas de verdade, estão ali porque são amigos do imperador, o imperador deu a prata para eles e roupa para eles vir. Que autoridade tinha mais os bispos, né? Os bispos não tinham mais muita autoridade, né? Na verdade, quem tinha a autoridade era, né, o imperador. O imperador, ele mandava no império e mandava na igreja. A igreja se juntou, né, ao império, o império se juntou à igreja. Então o império primeiro perseguia a igreja e depois então o império se juntou à igreja e começou a mandar na igreja. Mas aí acontece um fato que é histórico, a gente aprende na escola, né, que no ano 467, eu me esqueci exatamente a data exata, mas ali em torno de 470. Né? Mais ou menos ali entre o ano de 470. Caiu o Império Romano. Acho que foi 467. Se não me engano, mas é ali por ali. Em torno do ano de 470. Caiu o Império Romano. Entendeu? Caiu o Império Romano. E aí o que é que acontece? Aí a autoridade aí começou a inverter as coisas. Em vez do império mandar na igreja, a igreja começou a mandar no império, porque o império ficou enfraquecido, porque caiu aquela potência do Império Romano. Então, a igreja então levantou uma autoridade, o bispo de Roma, né? Então, tinha os vários bispos, cada um, né, deliberava numa região, mas como Roma era maior, então eles levantaram o bispo de Roma como o líder da igreja, né? E como o Império Romano tinha caído, esse bispo de Roma, ele começou a ter autoridade, a igreja e o Estado já tinha começado a se misturar com Constantino, né? Mas quem mandava mais era o Império. Agora a igreja e o Estado estão misturados, mas quem manda mais é a igreja, né? Então era o bispo de Roma. O bispo de Roma, ele tinha então autoridade não só sobre a igreja, ele era uma autoridade não só espiritual, ele era uma autoridade civil também, ele tinha poder civil também, o bispo de Roma, né? Depois da queda do Império Romano, né? Então, foi o ano 476, viu, que caiu o Império Romano, 476, certeza agora, lembrei, 476, né? Agora, o que acontece é o seguinte, no ano 537, acontece um fato muito interessante. Muito interessante. Esse bispo de Roma, que era a autoridade máxima da igreja, que já não era mais muito uma igreja de Cristo, cristã, já era uma igreja católica, né? Igreja universal, católica, né? Romana. Universal, católico significa universal. Então a ideia deles universal era no sentido de
única, única, não existir outra, a única, né? Era nesse sentido, esse era o sentido deles, né? Porque universal se refere a, né, total, né, universo, mas no sentido, também nesse sentido, mas principalmente no sentido de única, a única igreja, né? Então, nesse ano de 537, pela primeira vez, o bispo de Roma é chamado de Papa. Essa palavra Papa não existia, nunca foi ouvida até o ano de 537. Né? Então, ali foi chamado de Papa. Qual é o significado da palavra Papa? Papa é sumo pontífice. Aquele que faz a ponte, o sumo sacerdote, o sacerdote maior, aquele que faz a ponte, sumo pontífice, aquele que faz a ponte, também o intermediário entre Deus e o homem, né? Esse é o significado de Papa. Nós sabemos que isso é uma coisa gravíssima, que é uma heresia que agride a Bíblia de maneira, né, drástica, né? Porque a Bíblia é bem clara que, né, o único intermediário entre Deus e o homem é Jesus Cristo, né? Mas aí, aí a partir daí, o que é que aconteceu? Né? A igreja católica, né? Essa igreja católica romana, essa igreja, né, universal aí, romana, ela então passou a ter poder de Estado total. Ela tinha poder de Estado, né? Vocês devem ter estudado na escola, essas são novas, a escola de hoje não ensina nada. Na minha idade, a gente estudava, aprendia na escola sobre a Inquisição, a Santa Inquisição, entendeu? Né? E coisas da Idade Média, a gente aprendia, né? Hoje a escola não ensina essas coisas. Né? Pelo menos que eu saiba, não ensina. Né? E quando ensina, os alunos também não querem aprender, também aí fica difícil. Né? Um lado não quer ensinar, o outro não quer aprender, é complicado. Né? Mas aí, veja bem, aí com a queda do Império Romano, então veio a Idade Média. Alguns historiadores consideram a Idade Média, veio a Idade Média que é 1000 anos, aproximadamente 1000 anos, a partir da queda do Império Romano, 476, até o ano 1456, acho que foi, em torno de quase 1000 anos aí a Idade Média, né? E o período das trevas, né? E alguns historiadores dizem que o período das trevas foi os 1000 anos. Outros historiadores dizem que o período das trevas foi a segunda parte da Idade Média, né? Do ano 1000 até o ano quase o ano 1500. E eu até entendo, né, que a idade, essa segunda parte da Idade Média foi realmente um período pior, até mesmo porque, né? Porque a tal da Santa Inquisição foi no ano 1000 e pouco, né? Foi no início desse segundo período da Idade Média, né? E essa tal da Inquisição aí foi sanguinária, né? Alguns estudiosos dizem, alguns historiadores dizem que matou mais do que todas as guerras, né? Outros dizem que não matou tanto assim. Aí é uma convergência, aí não tem aí há divergência entre os historiadores em relação a quantos morreram, né? Alguns dizem que foram muitos que morreram, outros dizem que muitos foram julgados, mas que esses números aí não foram tantos assim que morreram, porque muitos foram julgados, mas nem todos que eram julgados eram mortos, né? E tal, por aí afora. Então há divergência nessa questão de números, a gente tem que tomar meio cuidado, né? Então, mas enfim, eu não posso falar muito da Idade Média, irmãos, porque a Idade Média a história é tão longa e aí não dá, entendeu? Aí não dá. Então, vamos pular lá para a Reforma. Mas antes da Reforma, existiu os pré-reformadores, né? Que a maioria das pessoas de hoje, quem estuda, quem conhece um pouco a Bíblia, quem gosta de estudar, quem busca o conhecimento, geralmente conhece sobre sobre a Reforma Protestante, mas não sabem muito sobre a pré-reforma, né? É menos conhecida. Esse povo que lutou pela Reforma Protestante antes de Martinho Lutero, eles não foram tão conhecidos, mas teve muita gente que morreu antes de Martinho Lutero por causa
da fé, por ser fiel às Escrituras, por não aceitar as heresias católicas, né? E você sabe, nós só estamos aqui, nós somos crentes hoje, nós só estamos aqui, o Evangelho só chegou até nós por causa dos protestantes, por causa dos reformadores, né? Mas os evangélicos de hoje, a maioria deles, uma grande parte deles, nem se consideram protestantes mais, eles acham protestante uma palavra feia, né? Eles acham protestante uma coisa ruim. Não, agora Deus é amor, e aleluia, é a graça, louvado seja Deus, né? Agora é assim. Só que é o seguinte, se não fossem os protestantes que não aceitaram as heresias católicas, o evangelho verdadeiro não tinha nem chegado até nós. Um grande homem de Deus, ele diz uma frase que é o seguinte, ó, presta atenção nisso. Ele diz assim: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. É o crente verdadeiro ficar calado, para não ser perseguido, para não pagar o preço, para não ser caluniado. O crente verdadeiro vê o erro e ficar calado. É isso que me assusta, é o silêncio dos bons. E esses homens de Deus não ficaram em silêncio, eles morreram por causa do evangelho. Lutaram contra as heresias católicas. Não, isso aqui está errado. Entendeu? E é lógico que você não vai ficar discutindo com o seu pastor, com a sua igreja, por causa de picuinha, por coisa que você nem sabe direito, você nem estudou direito, você nem crente direito é, entendeu? Mas homens que eram dedicados, que se dedicaram à vida, que eram teólogos, estudiosos, professores de universidades famosas, né, doutores, né, as pessoas estudadas da Bíblia, e eles tinham certeza que as heresias eram muitas, eram muito berrantes as heresias, então eles lutaram contra essas heresias, porque, né, eles foram um instrumento de Deus para lutar contra essas heresias. E eu quero citar 4 homens de Deus pré-reformadores, foram muitos, mas eu quero citar 4 homens muito importantes, da pré-reforma, que vieram antes de Martinho Lutero. O primeiro foi Pedro Valdo. Pedro Valdo, irmãos, ele era um comerciante francês, né? Ele era um comerciante francês muito rico, né? Muito rico. E ele foi, na época, era proibido na igreja católica, você não podia ler a Bíblia, era proibido ler a Bíblia. E ele foi o primeiro a encomendar uma Bíblia, né? E alguns até dizem, alguns historiadores até dizem que ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia nos tempos modernos, né? Dos tempos da era moderna. Então, e ele gastou o seu dinheiro, ele segurou para ele o dinheiro o suficiente que desse para ele viver bem. Dava para ele viver bem. O restante era muito dinheiro, né? Então, e o restante ele investiu em Bíblias, ajudar os pobres, enfim, ele abriu mão das suas riquezas. Esse foi um dos pontos né, fortes ali, né, que ele investiu nisso. Ele era contra a riqueza, né, dos padres, ele não se, né, ele não se conformava com a riqueza dos padres, né, eles se reuniam nas casas, e ele era contra também indulgência, purgatório, essas coisas, essas heresias mais aberrantes aí, embora ele não era um grande teólogo, esse homem. Não, ele era um comerciante. Ele até, eu não consegui esses dados, mas pelo algumas coisas que eu li, eu até desconfio que ele era meio novo convertido, entendeu? Um novo convertido. Mas só que alguém que converte de verdade, irmão, se ele tem o Espírito Santo, ele ele tem coisas que são reveladas, o Espírito Santo incomoda e mostra, entendeu? Um homem novo convertido, que não estudou muito ainda, mas que tem o Espírito Santo, é mais sábio que qualquer ímpio, né? E ele, então, começou a ler a Bíblia, começou a estudar a Bíblia, e a ênfase dele era essa, que as pessoas lessem a Bíblia. E ele logo ele começou começou a atrair, né, pessoas, seguidores. E aí então, o que acontece? Para resumir aqui, porque eu não vou ter tempo. Alguns historiadores dizem que ele era 1.700, outros dizem que era quase 2.000, enfim. Ele devia ter ali em torno de 1.700 a 2.000 seguidores. Porém, né, quase a metade desses seguidores foram mortos, perseguidos, julgados, matados, mortos, perseguidos, martirizados, por causa da sua fé. Então, essa parte que sobrou,
para não morrerem todos, eles fugiram para o norte, né, da França, e ficaram por lá. E aí, para resumir a história, depois com Martinho Lutero, quando veio a Reforma Protestante, eles se juntaram. Lógico que não eram mais os mesmos, aqueles já tinham morrido, e veio depois, porque esse Pedro Valdo morreu no ano, ninguém sabe exatamente o dia que ele morreu, porque ele, eu acho que vivia escondido para não ser morto, né? Mas acredito mais ou menos em torno de 1210. Então foi 300 anos, mais de 300 anos antes de Martinho Lutero, né? Então, esse Pedro Valdo aí, já existiam homens de Deus lutando pela Reforma Protestante e morrendo e dando a vida pela Reforma Protestante. Só que esses homens de Deus não conseguiram. Por quê? Por que Martinho Lutero conseguiu? Martinho Lutero conseguiu, segundo alguns historiadores, primeiro que a época era um pouco diferente. Essa questão da Inquisição que eu falei, ela não estava tão sanguinária, ela estava com menos poder na época. E Martinho Lutero também, além de ser um homem muito importante, ele conseguiu o apoio dos príncipes das províncias, né? Os príncipes das províncias naquela época eram homens que tinham muito poder, e delegaram poder a ele, apoiaram a ele. Então por isso que ninguém se atreveu a julgar Martinho Lutero e matar, entendeu? Por isso, não, mas os outros eram mortos. Então, eu vou falar de um segundo homem também, John Wycliffe. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas enfim, isso não faz tanta diferença para nós, né? É difícil de pronunciar esse nome aqui, né? John Wycliffe. Então, John Wycliffe, ele era um teólogo inglês, professor, mestre, né? Doutor, e ele era professor da faculdade de Oxford. Um homem muito importante também. Ele era contra a riqueza dos padres também, e ele lutou muito para separar a igreja do Estado. Lembra que eu falei que lá atrás a igreja e o Estado se juntou, e a igreja tinha poder, né? A igreja católica, para vocês terem uma ideia, ela tinha poderio militar. A Santa Inquisição, né, era um poderio militar. O Papa, debaixo da liderança do Papa, a Igreja Católica reunia exército e foi lutar, né, se eu for entrar aqui, começar a dar detalhe da Santa Inquisição, aí não vai dar tempo. Entendeu? Então a igreja tinha poder militar, e esse poder de Estado. Então esse homem aqui, ele lutou muito para que fosse separado a igreja do Estado. Pô, a igreja é uma coisa, o Estado é outra, né? Se você de repente não consegue entender o que eu digo, igreja e Estado, eu falo, a igreja é o espiritual, o Estado é o secular. Então a igreja, né, são as igrejas evangélicas, o Estado é o Bolsonaro, entendeu? Então, né, os juízes lá, o STF, entendeu? Só que a igreja tinha poder para julgar alguém, condenar e executar, ela tinha poder de Estado, entendeu? Durante toda a Idade Média. Né? E um pouco também no período do protestante também, que depois teve até inclusive o Tribunal do Santo Ofício, que depois eu vou falar um pouquinho também. Então esse homem aqui, ele também, a ênfase dele também era a questão de que Jesus era o intermediário, o único intermediário. Não tinha esse negócio de papa fazer ponte, né? Jesus era intermediário, uma coisa que ele lutou muito também. E aí esse homem também, ele morreu de morte natural. Qual motivo não sei, mas ele não foi executado, não foi martirizado. Mas aí o que eles fizeram? Depois que ele morreu, né? Aí descobriram que ele tinha morrido, tinha sido enterrado, foram lá, desenterraram, queimaram ele e declararam herege, dizendo, olha, das nossas mãos, da nossa autoridade, ninguém escapa, nem que seja depois de morto. Querendo mandar um recado a quem, né, se levantasse contra a Igreja Católica, o que seria feito. Querendo mandar o recado. O objetivo era mandar o recado. Então, isso foi o que aconteceu com este homem. Depois, o terceiro homem, eu sempre falo dele aqui, né, é John Hus. Né? E John Hus, esse veio depois um pouco, né, aí uns cento e poucos anos, acho, antes de Lutero. Né? E esse John Hus, então, ele era também um padre, ele era, né, católico, né? E ele, então, ele morreu queimado por causa da sua fé, por causa dele não aceitar as heresias católicas. Ele morreu queimado, vivo em praça pública, e alguns historiadores dizem que ele morreu e enquanto ele estava sendo queimado, ele cantava um cântico de Davi. E outro historiador diz que ele, enquanto ele estava sendo queimado, ele profetizou, ele fez uma profecia, ele falou, olha, vocês estão queimando um ganso, mas se levantará
um cisne, que ele estava se referindo a Martinho Lutero. Alguém maior que ele, mais forte que ele, que conseguiria fazer a reforma protestante. Muitos atribuem essa fala dele como uma profecia, né? Então, ele foi morto, então, em praça pública, queimado vivo, para mostrar. Ele era contra tudo também, mas o forte era as indulgências. Ele ficava indignado com essa questão das indulgências, né? Que tinha até uma conversa que, quando a moeda cai, né, a alma do purgatório sai, né? Então, era meio que comprada a salvação. Era meio não, era comprada. Era comprada mesmo. Era comprada mesmo. Então, esse homem, ele era muito indignado com essa questão aí, né? Depois, por fim, né, o Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, ele era ele se formou a médico, mas ele abandonou a medicina, se tornou um padre italiano. Um padre muito importante, italiano, e ele foi enforcado. Ele lutava contra as heresias católicas também, e ele foi enforcado e morto por causa das suas heresias, segundo os católicos. Ele que era o herege, né? Entendeu? Então, o que acontece? Aí vem a reforma protestante agora, então. Agora nós vamos na reforma protestante, né? Agora, nós vamos na reforma protestante. Recapitulando o que nós falamos lá atrás, então você viu, né? O nome Papa só veio a existir no ano 537, nem existia esse nome, né? Então, e a igreja é a Igreja Católica Romana, a Igreja Universal. Esse foi o nome, tendo a ideia que era a igreja toda. Agora, esse nome, Igreja Católica Romana, ficou mais forte mesmo, sabe quando? Quando surgiu a Igreja Ortodoxa. Da onde surgiu a Igreja Ortodoxa? No ano mil e pouquinho, né? O Constantino, lá no ano 300 e pouco, Constantino tinha mudado a capital, né, de Roma para Constantinopla. Constantinopla, o nome de Constantinopla já vem de Constantino. Ele botou o nome dele na cidade, foi ele que construiu. Ele construiu Constantinopla e já tinha passado o império para lá. Só que depois, aí é uma longa história, mas então tinha o bispo de Roma e tinha o bispo de Constantinopla. Aí Constantinopla tinha passado a ser ele tinha mudado o império para lá, mas Roma nunca deixou de ser importante, então ficou meio dividida ali a autoridade ali, né? De Roma e Constantinopla. Só que depois Constantinopla foi destruída, né? Mas antes de Constantinopla ser destruída, aí surgiu o pessoal de Constantinopla, os católicos de Constantinopla decidiram, eles se rebelaram, eles não quiseram mais submeter a Roma. E aí então surgiu a Igreja Ortodoxa. Então esse nome, Católica Romana, que pegou mais força, né, foi dali para frente. Mas se você for, foi de passo a passo. Mas a Igreja Cristã de Cristo, ela começou a virar a Igreja Católica, usando uma expressão bem popular, bem coisa, ela começou a virar a Igreja Católica a partir de Constantino. A partir do ano 312 ali, ela começou, né, o império entrou dentro da igreja e foi indo, e a partir dali foi indo. Cada ano que se passava, cada década que se passava, né, as coisas iam piorando, né, até chegar ao ponto de a idade das trevas, né. Mas vamos lá agora, a reforma protestante, né, a reforma protestante. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, alemão, e ele, né, não se conformava com as heresias absurdas da Igreja Católica, né? Mas ele era um monge, ele era uma pessoa da Igreja Católica. A ideia dele não era, na verdade, começar a reforma protestante. A ideia dele é que a Igreja Católica mudasse. Mas você sabe que um prédio de 100 andares, depois que está torto, você não tem como endireitar mais. Tem que derrubar, não tem jeito, né? Então o que aconteceu? Eles expulsaram ele, né, porque ele não voltou atrás com as suas ideias. Pelo contrário, no dia 31/10/1517, ele fixou as suas 95 teses no castelo do Wittenberg. Esse dia ficou conhecido como o dia da reforma. Há 2, 3 anos atrás, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos da Reforma Protestante, a partir desse dia aí, 31/10/1517, que ele fixou
as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. Ele não abriu mão. Ele só não morreu, ele só não foi executado por aqueles motivos que eu já falei para os irmãos, não vou repetir aqui, senão não vai dar tempo. A data, nós precisamos, para entender, quem veio primeiro e quem veio depois. Eu não vou dar a data do nascimento deles, porque fica muita data e você vai se confundir. Eu vou dar a data da morte, porque o ministério deles não foi no começo da vida, foi no final da vida. Então a data da morte você consegue se localizar melhor quem era mais velho, quem veio depois e quem veio antes, tá certo? Então o Martinho Lutero morreu em 1546. Né? Agora vamos, João Calvino. João Calvino é um teólogo francês que vivia em Genebra, ele morreu no ano 1564, 18 anos, né, depois, né, 18 anos depois. Significa o quê? Significa que tinha uma boa diferença de idade, talvez um estava meio no começo do ministério e o outro já estava, porque naquele tempo as pessoas viviam menos, até porque eram matados, né, esses casos aí. Então significa que eles eram contemporâneos, porém, né, de repente um estava meio que no final do ministério, outro estava meio no começo ainda, porque 18 anos é uma boa diferença, né, mas eles eram contemporâneos. Porém, né, agora em Jacó Armínio, que essa é uma personalidade muito importante também, né, para nós entendermos sobre Jacó Arminius. Jacó, perdão. Né, esse Jacó Arminius era um homem holandês, né, e ele morreu em 1609. Prestaram atenção no detalhe aqui? Calvino morreu em 1564. Né? E Arminius morreu em 1609. Então, alguns historiadores dizem que quando Calvino morreu, Arminius tinha 4 anos de idade. Prestou atenção? Esse é um detalhe que você tem que guardar bem, para você entender a pregação. Então, quando Calvino morreu, Arminius tinha 4 anos de idade. Quando eu ouvia falar de Calvino e Arminius, eu estou falando de mim mesmo. Quando no começo, as primeiras vezes que eu ouvi falar de Arminius e de Calvino, e que Calvino cria que não se perde a salvação, e Arminius cria que se perde a salvação, e Arminius, Calvino dizia que a salvação era só pela graça, Arminius dizia que era graça e mais alguma coisa. Quando ouvi pelas primeiras vezes, eu imaginava, sabe, Calvino e Arminius travando debates fervorosos, entendeu, sobre essa questão. Só que, né, quando Calvino morreu, né, Arminius só tinha 4 anos, e Calvino era francês, Armínio era holandês, com certeza eles nem chegaram a se conhecer. Né? Eles nem chegaram a se conhecer. Agora vamos para o ponto importante. O sínodo de Dort. O que aconteceu? O que é o sínodo de Dort? O sínodo de Dort é uma reunião, é um sínodo, é uma conferência, é uma uma conferência, né? É um sínodo, são reuniões que foram feitas para deliberar sobre esse assunto, para decidir quem estava certo e quem estava errado, porque até então tinha um grande teólogo chamado Calvino, que tinha uma teologia, que tinha uma interpretação, e aí veio um outro que na época era grande teólogo também muito conhecido, Arminius, com uma interpretação totalmente ao contrário, né? Então isso gerou problemas no cristianismo da época. Então eles fundaram, sei lá, né, sistematizaram aí esse sínodo de Dort, essa grande reunião, essa grande conferência. Entendeu? Não foi uma conferência de 3 dias, né? Não foi uma conferência de uma semana, foi uma conferência assim, durou 7 meses. Começou no ano de 1618, terminou no ano de 1619. Durou 7 meses. Né? Foram convidados 84 teólogos de toda a Europa e 18 representantes das províncias da época, né? Para participar dessa reunião, né? E todas essas pessoas tinham poder de voto.
E aí, então eles estudaram durante 154 sessões, quer dizer, eles tiveram 150 encontros, né, para deliberar sobre esse assunto. E aí, o que você acha? Ah, eu acho isso, mas onde está o seu argumento? Onde está na Bíblia? Aí então discutiram, debateram, e no final desse grande sínodo de Dort, dessa grande reunião, qual foi o veredito? O veredito foi que a teologia de Calvino era correta, e a teologia de Armínios era herética, era herege, era falsa, era errada, entendeu? Isso foi o que foi decidido, né, nesse sínodo de Dort. E aí o que acontece? Então aí, mas veja bem, Calvino e Armínio aqui nem estava vivo mais, porque era uma outra coisa que eu pensava e que todo mundo pensa também, né? Pensa que de repente, mas você segue Calvino, entendeu? Tem que seguir a Deus e tal, entendeu? Mas não é, sabe o que é? Aqui não é Calvino que sistematizou isso aqui, que fez isso aqui. Foram todos os teólogos da época. Eu sou o bonzão, eu interpreto a Bíblia sozinho e vou me achar melhor que todos os teólogos da época, homens que morreram martirizados por causa do Evangelho. Eu? Ah, é? Tô fora. Eu tô fora. Não. Então, o que acontece? Esses teólogos, né, Armínio já tinha morrido, Calvino também, essa grande reunião, esses teólogos, eles falaram, bom, já que chegamos a essa conclusão, vamos sistematizar aqui os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos fundamentais que sustentam esta fé. E aí, o que é o primeiro ponto? Depravação total. O que significa depravação total? Você não foi depravado só 99%. Você foi depravado 100%. Entendeu? Você chegou no fundo, no máximo. Entendeu? Ninguém desceu só a metade, ou só 70%, ou só 98%, 99%. Não. Todos desceram ao nível máximo, porque todos desceram até a morte. Para baixo da morte não tem mais nada. Entendeu? Então, todos. Então, o homem, ele não tem como, né, se salvar por si só. Né? O adjetivo que se dá aí melhor dizendo, a definição que se dá aí para o homem que não se converteu é morto ou escravo. Nenhum morto tem liberdade de fazer alguma coisa, nem um escravo. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Depois que Ele nos escolheu, aí nós temos capacidade para escolhê-lo. Mas aí essa capacidade não vem de nós, foi Ele que nos deu. Né? Então, o que acontece? Mas não vou dar tempo de explicar isso aqui, esses pontos todos aqui. Mas enfim, primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Perseverança dos santos é o seguinte, se você for escolhido, você vai perseverar. Porque é o próprio Deus que vai te conduzir. Ele não vai deixar que você deixe de perseverar. E aí também foi sistematizado também, não nesta reunião, mas nessa época também, logo em seguida, foi sistematizado, foi estabelecido aqui também os 5 solas. Né? 5 solas. Por quê? Para definir também, né, os pontos fundamentais das escrituras sagradas. Né? Então, qual era o primeiro sola? Sola fide, né, que significa em português sola fé. E no latim, sola fide, somente a fé. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Por que isso aqui? Somente a escritura. Por quê? Tinha, na época, os adivinhamentos, a Igreja Católica, ela não cria que era só a Escritura, ela cria que Deus ainda podia nos dar alguma revelação, podia dar coisas a mais, entendeu? E também, isso também contribui para esse negócio de profetada, torto direito aí, para lá e para cá, não? Então, então eles determinaram só a Escritura, porque essas profecias, essas falas que o povo falava, esses adivinhamentos, essas coisas, eu tive uma revelação aqui e tal, isso aí trazia muita confusão para o cristianismo, trazia muita destruição e muito prejuízo para o cristianismo. Né? Então eles estudaram sobre isso e chegaram a uma conclusão, é só a Escritura. Né? E todo cristão deveria chegar a essa conclusão, porque é isso mesmo, é só a Escritura.
Não significa que você não deva estudar com outros pastores que vieram antes, significa que você não deve estudar arqueologia. Tudo isso é para nos ajudar a entender, não é para ajudar a Bíblia. A Bíblia não precisa de ajuda, ela é completa. Eu é que não sou completo. Né? Eu é que preciso de né, me usar todos os artifícios que eu puder para entender melhor. Mas ela não precisa de nada para ajudar ela, não. Né? Agora, eu preciso de ajuda. Eu preciso dos homens de Deus que vieram antes de mim. Né? Então, só a graça, somente a graça. Só a graça. Não tem esse negócio, é a graça e mais um pouco. Entendeu? Ah, não, a salvação é pela graça, mas sabe o que é? Mas se você não fizer isso, não fizer aquilo também, não, é só a graça. É a graça de Deus. E só a Deus, solo Dio glória, somente a Deus a glória. Então, toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Por isso que nós tomamos sempre muito cuidado que só o Senhor seja glorificado. Não. Eu costumo dizer o seguinte: o pior lugar na face da terra para se homenagear alguém, para se homenagear um homem, uma mulher, ainda que seja de Deus, é o púlpito. Esse é o pior lugar. Entendeu? Pior lugar. Né? Ainda que seja... Eu não sei se vocês já observaram, mas aqui a gente não faz. A gente até faz festa para as mães, a gente agradece, a gente beija, a gente abraça, se puder, a gente dava um presente. A gente falava, vocês são lindas e maravilhosas, mas não chama aqui no meio do culto as mães aqui para homenagear. Não. Esse lugar aqui é lugar de glorificar a Deus. A Deus. Nós não chamamos o pastor, está de aniversário. Você vê que nós nem canta parabéns de aniversário aqui no culto. Por quê? Porque aqui o único que deve ser louvado e glorificado é Deus. É Deus. Não? Toda a honra e toda a glória tem que ser para Ele. Então, eles sistematizaram isso daqui. Eu estou terminando. Aí vem o pós-reforma. O pós-reforma, na verdade, eu queria colocar aqui, era o contra-reforma. Contra-reforma, sabe? Porque quando surgiu a reforma protestante, os católicos, eles inventaram a reforma deles também, que, né, conhecido como contra-reforma. Eles se levantaram também, porque os católicos, na verdade, eles não evangelizavam, porque católico não precisava evangelizar, né? Então, a igreja católica, todo mundo era católico, era a igreja do Estado, né? O império, quem não fosse católico, eles matavam. Então, a igreja católica, na verdade, não precisava evangelizar. Então, o que acontece? Quando eles fizeram, então, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento uma atitude desesperada dos católicos de inibir a reforma protestante, de frear a reforma protestante e também deles fazer a reforma deles também. Né? E aí o que eles fizeram nessa reforma? Né? Já que a reforma protestante se reuniram para decidir o que era bíblico e o que não era bíblico, eles também se reuniram, também para decidir o que era bíblico e o que não era bíblico. E nessa decisão, o que eles decidiram? Eles decidiram que a adoração a Maria era bíblico, que as heresias todas católicas, né, tudo era o purgatório, as imagens, tudo, eles decidiram que era bíblico, eles decidiram tudo que estava certo, entendeu? E aí, o que aconteceu? Né? Eles, inclusive, começaram também a evangelizar. Né? Inclusive, o catolicismo chegou no Brasil pelos padres jesuítas que foram enviados nesse movimento do contra-reforma. Entendeu? Nesse movimento católico contra a reforma protestante, foi onde eles enviaram os padres jesuítas para evangelizar aqui o Brasil. Foi assim que o catolicismo chegou aqui no Brasil. Né? E junto com o catolicismo chegou o nome de Jesus, porque até então ninguém sabia quem era Jesus. Né? Então, né, muitos dizem, o Brasil foi evangelizado pelos padres jesuítas. É verdade, mas foi o evangelismo, foi o que trouxeram o nome de Jesus, foi eles, mas trouxeram da maneira errada, né? E hoje está esse catolicismo aí, né? Que atrapalha, que não ajuda em nada, não contribui em nada, porque, né, não ensina a palavra, porque está tudo errado, né?
e a pessoa aí nasce católico, aí quer morrer católico, e não se preocupa em estudar a Bíblia, né? E acaba virando uma maldição, né? Porque uma pessoa que você fala para ele, você é o quê? Eu não sou nada. É fácil converter. Agora, vai para alguém que se diz, não, eu sou católico. E aí, para ver como é difícil converter. É difícil, porque ele acha que ele já está certo, ele acha que ele já tem uma religião, entendeu? Então é um laço do diabo. Muitas coisas é um laço do diabo, essas coisas, né? E aí, um ponto aqui muito importante, irmãos, um ponto que é meio até, né, triste, né? Aí foi a volta do Tribunal do Santo Ofício, né? Porque na Idade Média tinha muito isso, né? Na Santa Inquisição tinha o Tribunal do Santo Ofício, fazia parte da Santa Inquisição. O que era o Tribunal do Santo Ofício? O Tribunal do Santo Ofício era um tribunal para julgar, né, as heresias, né? Heresias no entendimento do catolicismo. No entendimento do catolicismo, quem cresce na Bíblia, quem pronunciasse o nome de Jesus, só era herege, né? Quer dizer, o crente verdadeiro, na verdade, para eles era considerado herege. E eles matavam mesmo, né? Então, agora eu concordo quando alguns historiadores dizem que não morreu tanta gente assim, porque muitos na hora voltavam atrás. E aí não eram mortos, eles tinham um castigo menor. Por exemplo, foi o caso de Galileu Galilei. Mas Galileu Galilei não era crente nem católico. Galileu Galilei, ele era um cientista. Entendeu? E ele descobriu nos seus estudos lá, que a Terra gira em torno do Sol, é isso que é o certo? A Terra gira em torno do Sol. O que é o certo, né? Só que a Igreja Católica não queria assim, não. Aí botou ele na roda do Santo Ofício lá, vou explicar o que é a roda do Santo Ofício, e se ele não negasse, ele ia ser morto. Entendeu? Só que ele negou. Ele falou, ele não era crente, eu vou morrer de bobeira. Entendeu? Ele falou, não, isso aí tá a minha ciência, ela está tudo errada, vocês que estão certos. Aí ele se livrou da morte. Entendeu? Mas só que quem era crente de verdade, eles não se contentavam só em negar aquilo lá. Eles falavam que ele tinha que negar a Cristo. E aí ninguém negava, né? Aí os caras morriam, né? Aí nem eu nego, né? Se falar para mim que eu tenho que negar a Cristo, pode botar a faca no pescoço, pode descer a guilhotina, pode botar fogo na praça lá já, pode botar, porque negar a Cristo não vou. Vou ir para o inferno? Vou negar Cristo? Queimar no fogo do inferno para sempre? Eu prefiro queimar ali na praça. Prefiro queimar na praça pública, igual John Hus, do que queimar no fogo do inferno a vida inteira. Crente de verdade não nega Cristo, de jeito nenhum. Ele morre cortado em pedacinhos, ele não nega Cristo. E aí eles morriam. Né? E como era esse Tribunal do Santo Ofício? O Tribunal do Santo Ofício era um tribunal, né, instituído por 3 pessoas. 3 pessoas. Eram vários tribunais. Cada região estabelecia os seus tribunais. Cada região, de acordo com a sua necessidade. E o tribunal, ele geralmente era assim, era 2 padres e um bispo. Mas se fosse uma região onde não tinha bispo, 2 padres e um bispo. O bispo era o líder do tribunal. Uma região onde não tinha bispo, eram 3 padres, aí o padre mais velho era o líder do tribunal. E aí o que acontece? Eles botavam essa pessoa que era contra a Igreja Católica, contra as heresias, que eram, na verdade, os crentes, né? Os verdadeiros cristãos, eles botavam essa pessoa no meio e faziam um julgamento, ficavam fazendo perguntas, ele não tinha direito de se defender, ele não tinha direito de testemunho, não tinha direito a nada, ele tinha que ficar quieto, entendeu? Ele tinha que responder as perguntas que eles perguntavam só, entendeu? E eles faziam um monte de pergunta ali, tal, e aí ali na hora mesmo, não tinha esse negócio de recorrer à segunda instância não, ali na hora mesmo, o líder dos 3, né, o bispo no caso, ou se não tivesse um bispo, o padre mais velho, ele dava o veredito ali na hora, era morte enforcado, era na fogueira, ele dava o veredito ali na hora. Por quê? A Igreja Católica e o Estado virou uma coisa só. Ela tinha poder de Estado, ela tinha poder de julgar, condenar, entendeu? Então, o Estado, a Igreja Católica, o líder católico, o Papa, ele, na verdade, ele tinha poder sobre a Igreja, ele era o líder espiritual, ele era o líder do judiciário, ele era o líder do executivo, você entendeu? Tinha poder, o poder era total. É isso que muitos reformadores brigavam, contra essa questão de mistura do Estado com a coisa. Uma coisa é a religião, outra coisa é o Estado, né? Então é isso que muitos brigavam. Agora, essa questão da Inquisição, ela foi lá no comecinho do segundo milênio, ela foi instituída pelo padre Gregório, o Papa Gregório. Alguns historiadores dizem que talvez a intenção do Papa até fosse boa, desse primeiro Papa.
até fosse boa, né? Porque o objetivo dele era acabar com as heresias, tanto que ele pôs o nome de Santa Inquisição, acabar com as heresias e tal, que o povo fosse santo, fosse fiel. Eu não acredito muito nisso não, né? Então, não acredito muito nisso não. Acho que a ideia já não era boa mesmo. A ideia era fazer as pessoas ser católicos à força, né? E o que que acontece? Mas também, além de tudo isso, teve muita gente poderosa que se vingou dos seus inimigos. Porque a pessoa apresentava uma denúncia para o cara e o cara morria. Entendeu? Aí teve também uma época que acontece o seguinte. Os inquisidores, o cara que morria, martirizado, foi condenado à morte, porque é herético, está contra a Igreja Católica, está contra os dogmas da Igreja Católica, ele crê diferente, então vai ser condenado à fogueira. O cara que morria, os bens dele ficavam para a Igreja Católica. Esse é um dos motivos que a Igreja Católica também ficou muito rica. O outro motivo é que dizem que o imperador doou toda a sua riqueza. Sabe, o imperador na época era dono da metade do mundo. Entendeu? Uma força de expressão, né? O imperador não era pouco dinheiro, não era muito. Diz que o Constantino deixou a herança dele para a Igreja Católica. Mas alguns historiadores dizem que esse documento foi falsificado, que no fundo Constantino não deixou, não. Esse documento aí foi falsificado e tal. Então por isso que a Igreja Católica era muito rica. Então, essa pessoa que morria, os bens dela ficavam para a Igreja Católica. Só que os 3 inquisidores tinham uma comissão. Eles tinham uma comissão nessa herança, e não era pouco, não. Então, teve um período que matar gente rica estava sendo mais bom negócio. Só para você ter uma ideia que o rico também passou aperto aí em alguns momentos, hein? O rico também passou aperto em alguns momentos. Não foi, quando o diabo se levanta, irmão, nem o dinheiro te defende. O dinheiro ali, no caso, estava pesando contra. Estava morrendo muito rico. Porque os inquisidores, né? O cara era rico. Ah, não, vamos condenar ele à morte. Vamos condenar ele à prisão perpétua, não, pô. O cara, você já imaginou? Já imaginou hoje, o Neymar, vai vir aqui, você não está de acordo com a doutrina aqui, você está falando de heresia, vem aqui. Pô, Neymar, quantos milhões? Ganha, acho que é uns 15 milhões por mês que ele está ganhando hoje, né? O que esse homem já tem? Deve ter uns 2, ele deve ter um capital ali de uns 2, 3 bilhões, né? Aí se a minha comissão for 5%, 5% de 3 bilhões, quanto que vai dar isso? Ah, vamos matar esse cara. Está condenado à morte. Então teve um período que foi assim o negócio, né? Então os ricos também tiveram dificuldade também. Você vê que né? Você vê que a coisa maligna, quando o diabo se levanta, não tem fogo. Se Deus permitir, Deus, né, o juízo veio para todos. E foi terrível, irmãos, foi terrível. Então, irmãos, é um resumo. É um resumo do resumo. É um resumo do resumo do resumo. Não. Mas pelo menos agora vocês têm uma noção. Não. A questão da Igreja Católica, essa questão de Papa, de onde começou a Igreja Católica, né? Da Reforma Protestante, quando começou, quando não começou, gente que morreu por amor, esses seguidores de Pedro Valdo, segundo alguns historiadores, quase a metade deles morreram, né? Por pregar a verdade, não se retrataram, porque se retratar significava negar a Cristo, né? E os que não morreram porque fugiram, né? Fugiram para um outro canto onde era mais tranquilo e de repente começaram também a continuar pregando, mas com mais cuidado, não se expunha tanto, né? Talvez, porque quando tem perseguição não dá para sair em praça pública, já sou! Não. Em tempo de perseguição fazer isso não é ousadia e não é ser de Cristo, mostrar que você tem fé. Isso aí é tolice, né? Não, pelo contrário. Em tempo de perseguição, os cristãos, eles se reuniam em porões e as orações, o louvor era bem baixinho, para ninguém escutar. Eles se reuniam escondido nos porões,
Né? Não é perseguição, a pessoa vai te matar e você vai em praça pública ficar gritando Jesus. Não, isso não é coragem, isso não é ousadia, isso não é não negar Jesus. Né? Isso aí a gente precisa ter, né, prudência, e a Bíblia diz que não é para abusar de Deus. Né? Agora, se for pego e falar nega Jesus, aí não dá. Aí não dá para negar. Né? Mas você facilitar para eles te pegarem, aí já também é burrice, aí não é fé. Aí é burrice, concorda? Né? Você não pode facilitar para ser pego. Mas se for pego, você não pode negar a sua fé. Né? E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se eu tenho idade para isso. Mas tem gente aqui que tem idade para ver isso. Ainda vai ver a perseguição ainda. E você acha que eu estou jogando praga no você? É bênção. É bênção. Porque quando vier a perseguição, nós vamos saber quem é crente de verdade, nós vamos saber quantos que vai sobrar. Entendeu? Na China tem 3% de crente, alguns dizem que está chegando a 4%, não acredito que tenha tanta gente assim. Mas, irmãos, mas lá quem é crente mesmo, porque se declarar crente lá, o risco de morte é iminente. Né? Então, e um dia vai ser assim aqui também. Vai vir a perseguição. Por isso que a nossa igreja é em grupos. Porque se, né, perseguirem a igreja e fechar isso aqui virar uma delegacia, nós vamos continuar nos reunindo nas casas. Ainda que a gente tenha que falar bem baixinho. Né? Irmão, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é poderoso. Ainda que nós não tenha que pregar assim. Mas nós vamos continuar nos reunindo nas casas. Né? Louvado seja Deus.